Salve, salve, galera concurseira! Professor Matheus Lucas para mais uma aula de raciocínio lógico matemático. Lembrando que essa é a nossa segunda aula do nosso curso específico focado para o CESP, para as questões do CESP, certo? A nossa primeira aula a gente trabalhou a parte de proposição simples, proposição composta, a parte de validação. A gente trabalhou um pouco também de tabela verdade e a gente trabalhou a parte de dos conectivos, o e, a gente trabalhou também o ou, que é a disjunção, o ou, que era a disjunção exclusiva, e nessa aula a gente vai concluir essa parte dos conectivos. Vai trabalhar a parte de condicional e bicondicional, e vamos ver algumas questões, certo? Lembrando que a gente está em parceria com o nosso amigo Ricardo Gomes, num projeto bem interessante e gratuito, com material de qualidade para vocês, para que você possa atingir o seu objetivo, que é passar no concurso público, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda aula. Então vamos lá, pessoal. Professor Matheus Lucas, raciocínio lógico, aula 2. Como sempre, aqui está o meu e-mail para contato, para dúvidas, sugestão, críticas também, que sejam construtivas, e aqui o meu WhatsApp, ok? Pessoal, lembrando, quem está vendo essa aula que não viu a aula 1, é interessante que você, antes de ver essa aula, você assista a aula 1. Por quê? Porque ela é uma continuação, ela é a parte 2 da aula 1. Então, se você não viu a primeira aula, volta lá no aplicativo, assiste a primeira aula, faz todas as suas anotações, resolva questões voltadas para o conteúdo, e aí a gente parte para a aula 2, que é a aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Conectivo, pessoal, sim, então. E tomem cuidado porque esse conectivo ele é o mais cobrado em prova, certo? Esse conectivo, o SESP adora. O SESP adora esse tipo de conectivo porque o entendimento dele não é difícil, mas muita gente tem dificuldade. Então, olha só, conectivo sim, então. Muita gente tem dificuldade em entender o funcionamento desse tipo de proposição. Convém, para facilitar nosso entendimento, que trabalhemos com a seguinte sentença. Vamos lá para a nossa sentença. Olha só como é fácil e como é interessante, pessoal. Ele está te dando essa sentença. Primeiro, isso é uma proposição? Resposta, sim. Isso é uma proposição. Por quê? Porque ela é uma frase declarativa. Isso a gente viu lá na primeira aula. Essa é uma frase declarativa. Por quê? Porque eu posso falar se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Olha só. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Ou seja, pessoal, ele está te dando uma condição. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Percebam, pessoal, o seguinte, olha só. Nascer em Fortaleza é condição suficiente para eu ser cearense. De novo, nascer em Fortaleza é condição suficiente para eu ser cearense. Ok? Todavia, sou cearense, pessoal, ele é um resultado necessário para eu nascer em Fortaleza, por eu ter nascido em Fortaleza, ok? Então, de novo, repetindo, nasci em Fortaleza é condição suficiente para eu ser cearense, e ser cearense é um resultado necessário por eu ter nascido em Fortaleza, ok? Isso cai muito em prova e confunde muita gente boa, muita gente que estudou ainda se confunde nessa parte, então muita atenção. Muita atenção, ok? Perceba que o fato de eu ter nascido em Fortaleza, é condição suficiente, ou seja, basta isso. Eu nasci em Fortaleza, eu sou cearense, condição suficiente para que torne necessário que eu seja cearense, ou seja, ser cearense é um resultado necessário de ter nascido em Fortaleza, ok? Uma condição suficiente, ela gera um resultado necessário. Gravem isso. Guarde isso na cabeça, guarde isso no coração. Uma condição suficiente, ela gera um resultado necessário. Ok?
Como é que fica na tabela verdade, pessoal? Se então. E aqui de novo. Essa aqui é a parte mais importante da nossa aula. Esse conectivo ele é o mais importante de toda a nossa aula. Então, muita atenção, muita atenção. Desliga o seu WhatsApp, desliga o seu Messenger. Vamos focar na aula, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui, pode ter certeza, vai ter pelo menos uma ou duas questões na sua prova sobre o conectivo se então. Pelo menos uma ou duas, ok? Olha só, pois bem, como ficará a tabela verdade? E aqui, pessoal, vai ter um macete muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, passaremos aqui pela via de exceção. A gente vai trabalhar primeiro com a exceção, depois a gente trabalha com a regra. Nesse caso aqui, primeiro a exceção. Por quê? Na condicional, ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ok? De novo, na condicional, uma proposição só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. E aqui vem o macete, ó. Pega o macete. Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver se eu vou conseguir escrever. Vera aquela atriz, Vera Fischer. Vera Fischer, falsa. Gravem isso. Esse é o macete. Isso aqui que você vai levar para a prova, isso aqui que vai te fazer ganhar uma questão que seu concorrente não vai ganhar. Isso aqui vai te fazer acertar uma questão e subir posições que seu concorrente não vai conseguir. Olha só, Vera Fischer, falsa. Quando é que eu vou ter, pessoal, uma proposição, uma sentença falsa na condicional? Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, eu teria um resultado falso. Anotem isso aqui, Vera Fischer, falsa. Então, olha só, como é que ficaria? Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, terei resultado verdadeiro. Ó, vou pular a segunda, vamos para a terceira. Se P for falso e mais Q for verdadeiro, resultado também verdadeiro. Se P for falso e Q também for falso, resultado verdadeiro. E quando é que eu vou ter o resultado falso? Vera Fischer, falsa. Olha só. A primeira tem que ser verdadeira. Só um minuto. A primeira tem que ser verdadeira. A segunda, falsa. Terei resultado falso. Ou seja, Vera Fischer, falso. Certo? Então, recapitulando. Quando é que no condicional eu teria uma proposição, eu teria uma sentença falsa? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Eu teria um resultado falso. Nos demais casos eu teria resultado verdadeiro. Ok? Pra frente. Aqui é o seguinte, pessoal, olha só. A expressão se P, então, que é a condicional, ela também pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Com esses equivalentes. Isso aqui são todos equivalentes do se então. Olha só, as seguintes expressões podem se empregar como equivalentes do se e P, então o quê? Então lembrem, equivalentes. Quais são as expressões equivalentes? Se A, essa vírgula aqui você lê ela como então. Se A, então B. O A é condição suficiente para B, ou seja, lembrem que o A é como se fosse nasci em Fortaleza. O A, nasci em Fortaleza, é condição suficiente para B.
B, ser cearense. Ok? Ó, B, a vírgulazinha, eu leio como então. B, então, se, A. Também dá para escrever dessa forma, ok? A próxima, B é condição necessária para A. Lembrem, B, sou cearense, é condição necessária para eu ter nascido em Fortaleza, ok? E é o que a gente estudou no slide anterior. Quando A, então, lembrei da vírgula, então, B. Como é que ficaria aqui, ó? O que é que você tem que lembrar? Esse quando, pessoal, isso aqui vem lá do português, ó. O quando é a mesma coisa que se. É uma condicional. Então lembrem, quando chover, se chover, ok? Quando eu for trabalhar, se eu for trabalhar, ela é uma condicional. A, somente se, B. Isso aqui tomem cuidado porque no slide seguinte a gente vai trabalhar a bicondicional. E a bicondicional ela é se e somente se. Se e somente se. No caso aqui é só A, somente. Não tem o se aqui na frente. A, somente se. Ok? Mais uma. A implica B. E a última, todo A é B. E isso aqui a gente vai trabalhar muito no diagrama, que ficaria assim, ó. Eu tenho o conjunto A, ele está dizendo que todo o meu conjunto A, ele é B. Ou seja, todo o meu conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Por quê? Porque todo o meu A, ele é B. Isso aqui, pessoal, cai muito, viu? Cai muito. Isso aqui o SESP adora. Por quê? Porque o SESP ele não vai trazer uma sentença bonitinha para você, não. SESP. O SESP ele não vai trazer uma sentença bonitinha para você, não. Ele vai trazer essas equivalências. Você tem que lembrar que essas equivalentes, elas estão relacionadas à condicional, ao se, então, ok? Ela não vai trazer uma sentença bonitinha, não. Se chover, não vou à praia. Ela não vai trazer assim, não. Ela vai dizer assim, chover é condição suficiente para ir à praia. Verdadeiro ou falso? Aí você vai ter que analisar. Você vai ter que analisar a sentença que ele está dando e conseguir dizer conseguir dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ok? Pronto, como é que ficaria no diagrama? O que a gente acabou de fazer, ó. Se a proposição P e Q forem representadas como conjuntos, vou pegar a marca texto. Se P e Q forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, a proposição condicional se P então Q corresponderá à inclusão do conjunto P no conjunto Q. Com isso aqui que a gente acabou de analisar. Isso aqui é como se fosse conjunto A, ó, lembrem? Isso aqui é como se fosse A, que é o P, está dentro do conjunto B. Foi o que a gente acabou de fazer, que é o Q. Ou seja, todo A é B, todo P é Q. Ou seja, P está contido, que é esse símbolozinho aqui, ó, em Q. Correto? Pronto, então finalizando essa parte, o que a gente trabalhou até agora? Condicional, sim, então, a gente trabalhou que ela vai ser falsa. Quando? Quando é que a minha condicional será falsa? Lembrem do bizu, qual é o bizu? Vera Fischer, falsa. Vera Fischer, falsa. Vera, verdadeiro, Fischer, falsa, resultado, falso. Vera Fischer, falsa. Ok? E lembrem dos equivalentes que a gente acabou de estudar. Vamos agora tratar do conectivo se e somente se, que ele é um bicondicional. Bi, lembra de bi? 2. Bicondicional. E por que ele é 2? Porque ele vai e volta. Eu chamo esse conectivo de vai e volta. Por que eu chamo ele desse jeito? Olha só. Trata de uma proposição de fácil entendimento. Olha só a sentença que ele está te dando. Eduardo é alegre se e somente se Mariana sorri. Ou seja, pessoal, é o mesmo que fazer a conjunção entre duas proposições.
Eita, professor, não entendi nada. Conjunção entre duas proposições condicionais. Agora complicou. Não, pessoal, não complicou. Olha só como é fácil de entender, como é fácil de analisar. Ele está dizendo que a minha bicondicional, ela é uma conjunção. O que é a conjunção? Conectivo e. Ela é a conjunção entre duas proposições condicionais. Ou seja, eu pego duas proposições condicionais e ligo elas através da conjunção e. Muito simples de entender, pessoal. Muito simples. Olha só no exemplo como fica fácil. A mesma frase, ó, a mesma sentença. Ele está te dando essa sentença. Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri. Como é que ficaria? Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri. Lembrem, até aqui é uma proposição condicional. Sim ou não? Somente se, lembra do equivalente? Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri. Condiciona, que é conjunção. Mariana sorri somente se Eduardo fica alegre. Agora, por que é, pessoal, que eu chamo ela de conectivo vai e vem? Porque ele vai e vem. Olha só. Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri. Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri. Ou seja, vai. E Mariana sorri somente se Eduardo fica alegre. Ou seja, volta. Conectivo vai e vem. Se e somente se. Tanto é que o símbolo dele é esse aqui, ó. A setinha vai e vem. Ok? Ou ainda ele pode ser dito dessa forma, pessoal. Olha só. Se Eduardo fica alegre, ou sim então, se Eduardo fica alegre, então Mariana sorri. Até aqui, ó, proposição condicional. E se Mariana sorri, então Eduardo fica alegre. Ou seja, são duas proposições condicionais ligadas através da conjunção e. Ok? Isso aqui é o mais importante, pessoal. Olha só. Quando é que a bicondicional será verdadeira? Quando é que a bicondicional será falsa? Vamos olhar aqui como é que fica, ó. Sabendo que a bicondicional é uma conjunção, lembra da conjunção? E, chapeuzinho que representa o E, é uma conjunção entre duas condicionais. Então, a bicondicional será falsa. Quando é que ela vai ser falsa? Somente quando os valores lógicos das duas proposições que compõem forem diferentes. Ou seja, para ela ser falsa, o meu P e o meu Q eles têm que ser diferentes. Se o meu P for verdadeiro e o meu Q for falso, o resultado vai ser falso. E vice-versa. Se o meu P for falso e o meu Q for verdadeiro, o resultado também será falso. Olha só. P verdadeiro, Q falso. Resultado falso. Agora, meu P falso e meu Q verdadeiro. Resultado verdadeiro. Aliás, falso. Meu P falso, meu Q verdadeiro. Resultado também falso. Por quê? Porque as duas proposições elas estão elas estão diferentes. Ou seja, um é verdadeiro e o outro é falso. Quando é que vai ser verdadeiro? Quando elas forem iguais. Por quê? Porque essa conjunção, pessoal, ela é a conjunção vai e vem. Ou seja, para ir e voltar, para ser verdadeiro, tem que ser igual. Ainda é a volta. Certo? Se um deles for falso e o outro verdadeiro, o resultado é falso. Então, quando é que vai ser verdadeiro? Quando o meu P for verdadeiro e meu Q for verdadeiro, observem, ó, são valores lógicos iguais. Meu resultado, verdadeiro. Quando o meu P for falso e o meu Q for falso, conectivos lógicos iguais. Resultado, verdadeiro. Então, gravem isso, pessoal. Na bicondicional, ela só será falsa
quando as duas proposições forem diferentes, quando o valor lógico das duas proposições forem diferentes, certo? Se eu tenho uma verdadeira e a outra falsa, se eu tenho uma falsa e a outra verdadeira, o resultado sempre será falso. Grave isso, ok? Como é que fica no diagrama? Olha só. Vou pegar a caneta. Se a proposição P e Q for representada como conjunto por meio de um diagrama, a proposição bicondicional P, se e somente se Q, corresponderá à igualdade do conjunto P e Q. Ou seja, se aqui for verdadeiro, aqui é verdadeiro. Se aqui for falso, e aqui for falso, ó, o resultado disso tudo aqui, ó, qualquer uma delas será verdadeiro. Ou seja, meu P é igual a Q. Ok? Pra frente, pessoal. Resumão. Conectivos. Marcador de texto. Conectivos. E, ou. Professor, você não estudou isso nessa aula. Não, pessoal, não estudei isso nessa aula. Isso que a gente trabalhou na aula 1. Então, se você não viu a aula 1, corre no aplicativo, assiste nossa aula 1, faça as anotações, porque algumas das questões que a gente vai ver, elas são baseadas também na aula 1, ok? O conteúdo está ligado, eles estão interligados entre si, certo? Se, então, que a gente viu hoje, condicional, se, somente se e condicional. Como é que é o símbolo do conectivo? E, chapeuzinho, o, Bzinho, o. Bzinho com tracinho embaixo. Sim, então, uma setinha, se somente se, conjunção, conectivo vai e volta, duas setinhas. Estrutura lógica. Como é que ficaria no E? A e B. Dessa forma aqui, ok? No OU, A ou B. No ou A ou B. Sim, então. Se A, então B. Bicondicional, A, se, somente se, B. Exemplo, pessoal. João é ator e alagoano. Irei ao cinema ou irei à praia. Ou Tiago é médico ou dentista. Se chove, então faz frio. Vivo, se somente se, sou feliz. Ou seja, se vivo, então sou feliz. E se sou feliz, então vivo. Lembra? Conectivo vai e volta. Um detalhe importante, pessoal, que eu acabei não falando aqui é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Você tem que saber o nome do conectivo. Quando eu falar do E, eu estou falando de uma conjunção. E por que eu estou frisando isso? Porque isso já caiu em prova. Parece besteira, mas isso já caiu em prova. E isso aqui derruba muita gente, porque o pessoal se atém à resolução da questão, à prática, e não pega a teoria. Então, o E é conjunção. O OU é uma disjunção. Ou seja, ou A ou B, é uma disjunção também, só que ela é especial, ela é disjunção exclusiva. Se, então, condição, lembra do se. Se chove, então não vou à praia. É a condição, condicional. Se, somente se, lembra, ó, eu tenho dois, ó o se aqui, ó o se aqui. Se eu tenho dois, é bi. Mas é bi o quê? Bicondicional. Ok? Então lembrem disso, isso cai em prova, viu? Agora o resumão, pessoal, da tabela verdade. Essa parte aqui, caso você não entenda, caso você não compreenda, vocês podem estar passando. Vocês podem passar para frente. Você não vai travar aqui não, porque isso aqui a gente vai trabalhar na aula 3 ou talvez na aula 4. Vai trabalhar a tabela verdade, ok? E você vai entender de uma forma muito mais tranquila lá. Por quê? Porque no decorrer da aula 1, da aula 2 e uma parte da aula 3,
você já está vendo a tabela verdade. Mesmo que seja de forma fracionada, de forma quebrada, mas vocês estão vendo a tabela verdade. E quando chegar na aula, no final da aula 3 para a aula 4, que a gente vai trabalhar a tabela verdade de fato, vocês vão ver que é muito, muito fácil e que vocês já têm uma base boa que é decorrente das 3 aulas anteriores. Ok? Então, olha só. Estrutura lógica, P e Q. Quando é que vai ser verdade? Isso falando da tabela verdade. Ok? Quando é que vai ser falso? O P e Q vai ser verdade quando ambos forem verdade. Ou seja, o meu P tem que ser verdadeiro e o meu Q tem que ser verdadeiro para dar resultado verdade. Se qualquer um deles for falso, o resultado já é falso. Ok? Conectivo OU. Quando é que vai ser verdade? Quando um dos dois for verdade. E além disso, pessoal, quando os dois forem verdades. Então vai ser verdade quando o P e o Q forem verdade, ou quando um dos dois forem verdade. Quando é que vai ser falso? Quando ambos forem falsos. Conectivo sim, então. Vamos pegar aqui pelo falso primeiro. Quando é que vai ser falso? Quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Lembra, ó. Vera, Fischer, resultado falso. Quando é que vai ser verdadeiro? Nos demais casos. Aqui a gente tem a bicondicional. Quando é que ela vai ser verdade? Quando eles tiverem valores lógicos iguais. Lembrem, a bicondicional é o conectivo vai e vem. Só vai ser verdade se a ida for igual à volta. Se o P e o Q forem iguais. Tiverem valores lógicos iguais. Certo? Quando é que vai ser falso? Quando eles tiverem valores lógicos diferentes. O não P, a gente não trabalhou ainda, mas ele é muito fácil. Ele é o contrário do P, certo? Ele vai ter valor lógico contrário ao conectivo original. Por exemplo, se eu tenho um P que é verdadeiro, o meu não P será falso. Se o meu P for falso, o meu não P será verdadeiro. Gravem isso, certo? Esse não aqui, esse símbolozinho do não, deixa eu pegar aqui a caneta. Esse símbolo do não, ele pode ser, esse símbolo aqui, ó, esse tio, ele também pode ser tratado dessa forma, ó. Esse tio é a mesma coisa, esse tracinho aqui, ó. Ok? Gravem isso, o CS pode colocar como tio, como ele pode colocar como esse símbolozinho aqui, ó. Ok? E esse aqui que faltou, que é a disjunção exclusiva. Ou P ou Q. Quando é que vai ser verdadeiro? Quando apenas um for verdadeiro. Ou seja, ele já está dizendo, vai ser ou P ou Q. Não pode ser nenhum, não pode ser os dois. Ou é um ou é outro. Então vai ser verdadeiro quando um dos dois forem verdadeiros e o outro falso. Quando é que ele vai ser falso? Quando tiver valores lógicos iguais. Então, se eu tenho um P verdadeiro, um Q verdadeiro, isso aqui vai dar falso. Por quê, pessoal? Eu não posso ter os dois. Vai ser ou P ou Q. Nunca, nunca, nunca os dois. Certo? Se aqui for falso e aqui for falso, resultado lógico, falso. Ok? E vamos para as questões. Questão CESP 2016 e INSS. Questão muito, muito fácil, olha só. Vou responder de azul, tá? Azul escuro, azul marinho. Dadas as proposições simples. Então ele está te dando, ó, proposição simples. Primeira proposição, ele chamou de P. Ele está dizendo sou aposentado. Essa é a minha primeira proposição. E que nunca faltei ao trabalho. A proposição composta. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma P e Q, então não P, usando os conectivos lógicos. Então, de novo, eu vou reler a questão. Dadas as proposições simples, P, sou aposentado, e Q, nunca faltei ao trabalho, a proposição composta. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho,
então não sou aposentado. Deverá ser escrito dessa forma aqui, ó, usando os seus conectivos lógicos. Pessoal, vamos analisar. Questão fácil, viu? Questão fácil. Essa daqui você não pode perder em prova. Primeiro, ele está dizendo, ele chamou a proposição: sou aposentado de P e nunca faltei ao trabalho de Q. Ele está dizendo o seguinte, ó, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então, ou seja, isso tudo aqui, ó, é assim então, não sou aposentado. Olha só o que ele está te dando. Não sou aposentado. Professor, e agora? O que é que eu coloco? Pelo amor de Deus, o que é que eu coloco? Pessoal, é muito simples. Muito simples. Olha só. Se sou aposentado é P, não sou aposentado vai ser não P. Lembra do que eu falei? O não vai ser o contrário do original. Se o meu P é verdadeiro, o meu não P é falso. Se o meu P sou aposentado, meu não P não sou aposentado. Então fica dessa forma. Aí você compara. Tá batendo? Tá batendo. Questão correta. Questão fácil, pessoal. Questão fácil. Isso aqui você responde em 1 minuto, 30 segundos. Bateu o olho na questão, já sabe o que fazer. Questão 6. Esse vídeo ele vai ficar disponível, pessoal. Depois dessa aula aqui online, ele vai ficar disponível e você pode estar pausando o vídeo e fazendo as anotações, ok? Vou apagar aqui, mas depois vocês podem pausar para anotar. Questão 6. A sentença: Bruna acessa a internet e verifica o valor da aposentadoria. Seu Carlos, é uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. E aí, pessoal, certo ou errado? Bruna acessa a internet e verifica a data de aposentadoria do seu Carlos. E aí, pessoal? Questão maldosa da banca, questão maldosa. Por quê? Olha só. Aquele aluno apressado, aquele aluno que quer terminar a prova e quer ir embora, que não analisa direito, que acha que já sabe tudo, vai dizer o seguinte: ora, Bruna acessa a internet e... Então, Bruna acessa a internet eu vou chamar de P. Eu estou ensinando você como é que erra. Ah, mas professor, errar eu já sei. Mas vamos ver como é que é o erro para a gente não cometer ele, certo? Olha só. Bruna acessa a internet, eu chamei de P. E, conectivo E, verifica a data de aposentadoria do seu Carlos. Chamei de Q. Ora, P e Q, resultado certo. Faça isso na prova que você toma um 0. Você toma um 0. Por quê? Olha só. Apagando de novo. É a maneira certa de fazer, pessoal. Isso aqui eu trabalhei na aula 1. Lembrando, quem não assistiu a aula 1 tem que voltar e assistir. Porque você não vai entender a aula 2 se não passar pela aula 1. Muita coisa você não vai pegar. Presta atenção, pessoal. Ó. Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do seu Carlos. Primeiro, pessoal, isso aqui não é proposição. Aqui já está falso. Por que, professor, que não é proposição? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui o que matou o candidato. Olha aqui o que matou o seu concorrente. Isso aqui é uma sentença exclamativa, pessoal. É uma sentença exclamativa. Eu falei isso para vocês na primeira aula. Sentença interrogativa, sentença exclamativa, sentença imperativa, sentença aberta. Ela não é proposição. Ela não é proposição. Por quê? Porque eu não posso definir o valor lógico dela. Eu não posso dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Então isso aqui, ó, é uma proposição composta? Tá errado. Se ela não é nem proposição, quanto mais proposição composta, ela está errada, ok? Então, muita atenção, uma questão fácil, mas que pela a velocidade, a vontade de terminar, o excesso de confiança, você erra. Se você errar uma questãozinha dessa aqui, meu amigo, você está fora, ok? Vamos para a próxima. Questão 7, questão boa. E fácil também, olha só. INSS 2016.
Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo devem repousar, será falso. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, olha só. Ele está dizendo que aposentados são idosos é falso. Ele está dizendo que isso aqui é falso. Logo, eles devem repousar. Terá valor lógico falso. Primeiro, o que acontece? Você tem que identificar na sentença qual é o tipo de conectivo que ele está utilizando. Olha só. Aposentados são idosos. Logo, eles devem repousar. Que tipo de sentença é essa? Que proposição é essa, pessoal? E aí, pensem um pouquinho. Pessoal, isso aqui é uma proposição condicional. Condicional. Por quê? Se aposentados são idosos, logo, então, eles devem repousar. Se aposentados são idosos, logo, então, eles devem repousar. Só que ele está dizendo, aposentados são idosos, que a gente vai chamar de P, então, logo, devem repousar. Vai chamar de Q. Ou seja, isso aqui, que é falso, eu estou chamando de P. O logo, sim, então, devem repousar, eu estou chamando de Q. Certo? Só que ele está me dizendo, pessoal, ele tá te falando que o meu P é falso. Pessoal, se o meu P é falso, essa proposição aqui, ela será verdadeira ou ela será falsa? Quando é que uma condicional será falsa? De novo, estou batendo na mesma tecla. Vera Fischer, falsa. Vai ser falsa quando? Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Só que a primeira aqui já é falsa, A primeira aqui já é falsa. Então não importa se isso aqui vai ser falso ou verdadeiro. O meu resultado vai ser sempre verdadeiro. Por quê? Para ser falsa, isso aqui teria que ser verdadeiro, isso aqui teria que ser falso. Logo, questão errada. Questão errada. Por quê? Porque independente do meu Q, meu resultado será verdadeiro. Ok? Vamos lá para a última questão. Questão 8. Eu vou apagar aqui novamente, tá? Para a gente resolver a 8. Questão 8. Se P, Q e R forem proposições simples e T é isso tudo, Uma proposição composta falsa, então necessariamente P, Q e R serão proposições verdadeiras. Vamos lá, pessoal. Primeiro, essa questão você consegue resolver ela de várias formas, mas existe o caminho mais fácil, existe o caminho mais difícil. Questão do TRT Goiás, 2015, CESP também. Ele está dizendo que se o meu P, Q e R forem proposições simples e o meu T for essa proposição falsa, ele está dizendo que essa proposição aqui ela é falsa. Então, necessariamente, P, Q e R serão verdadeiros. Pessoal, primeiro, vamos analisar. Deixa eu colocar aqui a proposição que ele deu. Proposição... se P ou não Q. Se P ou não Q, então R. Foi isso que ele te deu. Ok? Se P ou não Q, então R. Quando é que ele está dizendo que isso tudo aqui é falso, certo? Ele está dizendo que o resultado disso tudo aqui, isso aqui é igual a falsa. Percebam, pessoal, que isso aqui é uma condicional. De novo, quando é que uma condicional vai ser falsa? Quando a primeira proposição, que é isso tudo aqui, tudo que está antes da setinha é a primeira proposição. Ela vai ser falsa quando? Quando isso aqui for verdadeiro
e meu R for falso. Lembram do macete? Quando é que uma proposição condicional vai ser falsa? Vera, Fischer, falsa. Ou seja, ele está me afirmando que a minha proposição simples T, que a minha proposição composta T, meu T é isso tudo. Ó. Ele está dizendo que meu T ele é falso. Ou seja, ele está dizendo que isso tudo aqui ó, é falso. Só que para tudo isso ser falso, a minha primeira proposição, que é isso tudo aqui, tem que ser verdadeira e a minha segunda tem que ser falsa. Então aqui eu vou ter o resultado falso. Ok? Ele fala o seguinte, então, necessariamente meu P, meu Q e meu R serão proposições verdadeiras. E aí, pessoal? Já matou? Questão errada. Por que está errada? Porque o meu R aqui, ó, meu R já é falso. Eu não preciso saber o valor lógico de P e Q, não. Eu já sei o valor lógico de R. E eu sei que ele é falso. Então isso já mata a questão. Por quê? Porque ele fala que P, Q e R serão verdadeiras. Mas eu já sei que o meu R é falso. Se o meu R é falso, a questão já está errada. Ok? Questão errada. Conseguiram perceber isso, pessoal? A gente matou a questão com um macete, com um bizu, um decorebazinho. Vera Fischer é falsa. Com isso você matou a questão. Uma questão simples e que muita gente errou na prova, viu? Muita gente errou na prova, porque foi pelo caminho mais difícil. Existem outras formas de você resolver também. Você pode fazer testando. Você pode fazer testando e você pode fazer também através de tabela, certo? Mas uma questão dessa, que a gente resolveu em 3 minutos, 2 minutos e meio, o pessoal vai levar 8, vai levar 10, vai levar até 15 minutos para resolver, dependendo da forma que eles forem resolver. Então você está indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais simples, ok? Lembrando, é aprovado, não é quem sabe mais, é aprovado quem sabe resolver questão, ok? Então é isso, pessoal. A gente terminou a nossa aula, essa segunda aula. Foi uma aula um pouquinho puxada, mas foi uma aula fácil, não é uma aula difícil. Uma aula que a gente pegou o conectivo mais importante para o SESP e para qualquer banca, que é o conectivo E, aliás, desculpa, que é o conectivo sim, então, que é uma proposição condicional. Ele é o que sempre cai, ele cai muito em questão, certo? Para quem não entendeu, depois volta ao aplicativo, assiste novamente, faça as anotações e resolva muitas questões. Para quem já viu a aula 1 e a aula 2, então vocês já podem resolver questão de todos os conectivos lógicos, certo? Que foi o E que a gente trabalhou, que foi o ou, se então, se e somente se. Certo? Na nossa terceira aula, que provavelmente vai ser amanhã ou depois, eu não sei que dia você está vendo essa aula, mas vai ser um dia ou depois, a gente vai trabalhar a parte de negação e a parte também da tabela verdade, e se der tempo, a gente vai começar a ver a equivalência. E aí pronto, a gente mata essa parte do edital. Então vamos lá, pessoal. Força, foco e fé, estudem. Baixe o aplicativo para você poder estudar em qualquer lugar, seja no ônibus, seja no trabalho, seja no intervalo de almoço, seja numa caminhada, seja na academia, você pode estar ouvindo, certo? E vamos lá, força, foco e fé, que a aprovação está bem próxima, viu? Valeu, um grande abraço, até mais.